Portanto, uma carta de encorajamento, uma carta para você não desanimar na fé, uma carta para que você continue prosseguindo com os olhos firmados em Cristo, uma carta que te encoraja a olhar para as pessoas certas. Hebreus 11 fala para você olhar para uma nuvem de testemunhas, gente que sofreu e gente que morreu porque creu em Cristo. Hebreus chama você e eu para olharmos para essas pessoas e ficarmos encorajados pela história de vida, pelo legado que elas deixaram. Aí aqui no verso 25, o autor diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes, que o dia se aproxima. Vamos ler a parte A juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Até aqui. Deus, tua palavra acaba de ser lida e nós te pedimos que tu possas ampliar nosso conhecimento a respeito deste assunto e trazer de volta, Senhor, se porventura há alguém distante, há alguém que nos ouve, há alguém que nos assiste, mas que desanimado se encontra, que nesta noite teu Espírito possa encorajar, revigorar, renovar para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês, irmãos, sobre esse tema. Congregue. Você precisa. Congregue. Você precisa de congregar. Na verdade, quando Deus nos manda algo, quando Deus nos pede algo, é porque Deus sabe que a gente tem necessidade daquilo que Ele está pedindo a gente. Se Deus está mandando a gente congregar, é porque Deus sabe que há em nós necessidades que só são supridas no meio da congregação. É quando o povo dele se reúne que há algumas necessidades nossas que são supridas. De tal maneira que se eu não participo desta congregação, eu fico manco. Algumas necessidades minhas deixam de serem supridas. Pois é. É possível, irmãos, eu quero começar a nossa conversa fazendo algumas perguntas, para a gente começar a dar corda no cérebro. Você acha que é possível alguém ter uma vida produtiva, uma vida saudável, cristã, longe da igreja? Você acha? Você acha que é possível ter comunhão com Deus, mas repudiar a sua noiva? É como se você, olhando para uma vida conjugal, marido e mulher, você diz para o marido assim, olha, você diz para o homem, sou seu admirador, mas para a noiva, para a mulher dele, você diz, para você eu repudio. Aquele cara não vai querer se relacionar com você, aquele homem não vai querer relacionamento com você, porque embora você queira relacionamento com ele, você repudia a sua noiva. Pois é, como alguém diz que ama ao Senhor Jesus, mas repudia a sua noiva? Tem alguma coisa errada, tem algum problema em alguma área. Pois é. Eu estou convencido, irmãos, que tem crescido muito o número daqueles que são chamados de desigrejados. Desigrejado. Quem carrega esse título de desigrejado? É gente que uma vez foi igrejado, uma vez esteve na comunhão, uma vez esteve na igreja, mas que por alguma razão, e aí são variáveis as razões que podem levar alguém a cometer e a fazer isto, por alguma razão ele saiu da igreja. E alguns, há um termo que se diz entre os católicos, existem os católicos não praticantes. Ele se intitula católico, porém não pratica aquilo que ele se intitula praticar. É até contraditório, mas existe. E este termo está chegando aos crentes. Eu ouvi já de uma pessoa
quando eu estava em Carangola, perguntei qual é a sua religião, qual é a sua denominação. Ela disse para mim: eu sou evangélica não praticante. Aí eu fico pensando, é uma contradição de ideias. É possível alguém ser algo, mas ao mesmo tempo não ser? Eu sou evangélico, mas eu não pratico. Mas eu sou. Bom, como que você é se você não pratica? Porque é a prática que me define. Se eu pratico algo, então aquilo que eu pratico define quem eu sou. Pois é. Mas esse termo chegou. Aí entrou a pandemia. Nós éramos no Brasil milhões de desigrejados, entrou a pandemia. E uma coisa triste que eu preciso lhes afirmar, irmãos, é triste, eu não queria falar isso com vocês, é uma realidade. Mas muitos depois da pandemia não voltaram e talvez nunca mais volte. Os entendidos da área que conversam sobre o assunto dizem que em torno de 20 a 40% determinado do local e região das pessoas que eram vão deixar de ser. Eu não queria que isso fosse uma verdade. É verdade também que tem uma outra turma chegando. É verdade também que se por um lado a gente perdeu, e falando de igreja mundial, se por um lado a gente perdeu pessoas, por um outro lado a gente está ganhando pessoas. Porque agora o nosso alcance está a nível global. Antes a gente pregava, o pregador viria aqui, pregava para uma multidão de 50, 80, 100 pessoas, 200 pessoas. Mas agora, por causa deste aparelho, a gente prega para o mundo. Então Deus, de alguma forma, ampliou o impacto da igreja. A gente está alcançando lugares que a gente nunca imaginou alcançar. Então, de alguma forma, eu falo para ouvidos que eu jamais imaginei que eu falaria. É notório. Depois da pandemia, eu encontro com pessoas, as pessoas dizem assim: pastor, eu te assisto, eu te vejo, eu te ouço. Mas como? Por causa disso aqui. Eu nunca falaria com essas pessoas se não fosse por esta instrumentalidade. Mas por esta instrumentalidade, Deus me permitiu chegar lá. Então, por um lado, a gente está perdendo. Por outro lado, a gente está ganhando. Seria bom se a gente não perdesse. Então, a minha palavra aqui, nesta ocasião, é para a gente evitar perder muitas pessoas. Eu queria que, se porventura eu estou dizendo para gente que tem familiar desanimado, gente desencorajado, gente, fale dessa carta de Hebreus. Essa carta de Hebreus é para encorajar a gente. Essa carta é uma carta que a gente deveria ler, reler periodicamente na nossa vida. Porque o autor tem em mente gente que é de Deus, mas que por causa de problemas, de situações complicadas, eles vão se afastando e esfriando. Então ele escreve a carta para dizer: Jesus é maior do que Moisés, não desanime. Ele escreve a carta para dizer: Jesus é maior do que os anjos, prossigue. Ele escreve a carta para dizer que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus é Deus, é incomparável, é inigualável. Então ele pega Jesus e coloca diante dos nossos olhos para você olhar para Cristo e falar: eu não posso desanimar, porque Ele suportou coisas das mais absurdas por amor a mim. Então, qualquer coisa que eu venha suportar por amor a Ele é pouco comparado ao que Cristo suportou. Então separei aqui 3 etapas, irmãos, para a gente seguir. 3 etapas. Primeiro, nós vamos conversar onde nós devemos congregar. Posteriormente, nós vamos conversar por que tanta gente tem dificuldade de congregar. E, por fim, o porquê que eu e você devemos continuar, para você que já congrega, e para aqueles que não congregam, porquê que eles devem voltar à comunhão. Rápido, 3 bases da nossa conversa. Primeiro, onde nós devemos congregar? Eu queria só definir com você o que é congregar. Porque o texto de Hebreus 10, 25, diz para a gente não deixar de congregar. Pastor, o que é congregar? Congregar é uma palavra traduzida que poderia ser reunir, poderia ser agregar, poderia ser ajuntar. Irmão, sempre a igreja de Deus se reuniu. 2 coisas que eu digo para você são 2 asas de um pássaro. Qual que é mais importante? Qual asa que você acha que é mais importante de um pássaro? A da direita ou da esquerda? Pois é, as 2. Tem tanta importância uma quanto a outra. A igreja tem 2 asas para se reunir.
A primeira asa é a reunião de casa em casa. Atos, diz a Bíblia que a igreja de casa em casa se reunia. Casa em casa se reunia. A igreja precisa sempre se reunir também de casa em casa. As reuniões de casa em casa são curadouras, são empolgantes, são de comunhão, nos renovam. Pois é, a reunião de casa em casa é bíblico, a gente precisa continuar. E por outro lado, existe a outra asa, que é a reunião, o ajuntamento solene. O ajuntamento solene é um culto público, onde todo mundo determina um horário para juntos a gente cultuar a Deus naquele horário. Duas asas, ambas são tão importantes, uma quanto a outra. Mas onde que eu devo congregar? Primeiro, sabe onde que eu devo congregar? Você deve se congregar numa igreja que seja bíblica. Numa igreja que seja bíblica. Pastor, o senhor está dizendo que nem toda igreja é bíblica? Estou. O senhor está dizendo que existem igrejas que carregam o nome de igreja, que carregam o nome de evangélica, mas não é uma igreja bíblica? Estou dizendo. O que você precisa? Você precisa, em primeiro lugar, toda pessoa, quando vai escolher uma igreja para congregar, ela tem que ver se aquela igreja é bíblica. E como que eu sei isso? Por 3 pilares. Primeiro, a igreja precisa ter uma pregação bíblica sadia. A igreja precisa zelar por uma pregação bíblica. Então eu vou escolher uma igreja. Qual igreja que eu devo ir? Primeiro critério é se essa igreja prega e o que prega é bíblico. Prega o que a ideia do fulano, o que aquele cara pensa, pega as boas novas do fulano de tal. Foge. A igreja precisa pregar a Bíblia. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é que a igreja precisa administrar bem os sacramentos. A igreja precisa administrar bem os sacramentos, que são 2: o batismo e a ceia do Senhor. Agora notem uma coisa, tanto a ceia quanto o batismo só dá para fazer em comunhão. Eu nunca ministrei a ceia para mim mesmo. Estou em casa sozinho, pego um pão e um vinho, vou ministrar a ceia para eu participar. Não existe isso. Toda vez que eu ministrei ceia, tinha pelo menos mais uma pessoa. O sacramento exige da igreja a reunião, o congregar. Só posso participar da ceia junto com, nunca só. Eu não ministro ceia para mim. Da mesma forma, o batismo. Eu não posso me batizar. Alexandre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não existe isso. Alguém precisa me batizar. Eu batizo alguém, eu não me batizo. Portanto, os sacramentos já me convocam que a igreja precisa de congregar. A igreja precisa de se reunir. Pelo menos 2 pessoas precisam existir para os sacramentos acontecerem. Então, o primeiro pilar para uma igreja bíblica é a pregação. O segundo é a ministração dos sacramentos. E a terceira é onde mais há falta. É uma igreja que administra corretamente a disciplina. Geralmente, igrejas que disciplinam membros, que corrigem, que chegam para perto de uma determinada situação para corrigir, visando a restauração, geralmente igrejas assim hoje estão fora da moda. As pessoas não querem isso. As pessoas querem aquela igreja de supermercado grande, eu entrei e saí e ninguém mexeu comigo, ninguém tocou na minha ferida. Mas uma boa igreja é uma igreja que às vezes você sai do culto animado, é verdade. Mas uma boa igreja é uma igreja que às vezes você sai do culto bem triste. Triste com o quê? Triste com o seu pecado, triste porque Deus estampou, escancarou diante de ti as mazelas da sua alma, e você sai triste, você fala, rapaz, expuseram quem de fato eu sou, eu preciso da graça de Cristo, eu preciso do perdão dele. Uma igreja boa é uma igreja que isso acontece. Portanto, a gente encoraja, claro, encoraja, mas a gente também exorta, a gente disciplina, e toda disciplina visa a restauração. Essa deve ser uma característica da igreja bíblica. Segundo, qual igreja que eu devo congregar? Qual igreja? Primeiro, uma igreja bíblica. E segundo, irmãos, uma igreja que seja de Cristo. Pastor, o senhor está dizendo que existem igrejas que não são de Cristo? Eu estou. Mateus 16, Jesus foi quem disse,
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Jesus quem disse minha igreja. Tem muita gente, embora carregue o nome de igreja, carregue o nome de evangélico, de cristão, que Cristo nunca o conheceu. Pastor, só está inventando? Não, não estou inventando. Porque diz a Bíblia que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E alguns vão até justificar diante de Jesus: Senhor, em teu nome expelimos demônios. Nós estamos falando de um ambiente de coisas sobrenaturais acontecendo. Em teu nome pusemos a mão, os demônios se retiraram. Em teu nome fizemos muitos milagres. Sabe o que Jesus vai dizer? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Ô gente, nem toda igreja é igreja de Cristo. Eu preciso congregar numa igreja bíblica e numa igreja de Cristo. Eu preciso de uma igreja bíblica e uma igreja de Cristo. Eu posso lhe dizer uma coisa, com a graça de Deus: você está numa igreja que zela por ser bíblica e uma igreja que, sem dúvida alguma, zela por ser uma igreja de Cristo. Claro, erros existem, porque homens ainda pecadores estão nela. Mas vai chegar um dia que erros não haverá mais. Isso eu posso te garantir. Não chegamos lá, mas vamos chegar. Então, nesse primeiro quesito, onde nós devemos congregar? Primeiro, uma igreja que seja bíblica. Segundo, uma igreja que seja de Cristo. Agora, por que tem tanta gente? Segundo lugar, por que tem tanta gente com dificuldade de congregar? Existem inúmeros fatores, mas eu trouxe alguns. Será que você concorda comigo? E os fatores que eu trouxe para responder essa pergunta são perguntas. Por que tanta gente tem dificuldade de congregar? Primeiro, seria por causa da variedade de cardápio? Quer que eu explique? Eu explico. Hoje nós temos um cardápio farto, dos mais diversos. Você vai de Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia, R.R. Soares, na hora que quer, quando quer, na hora que você quer ouvir. E não só na hora, o que você quer ouvir. Cardápio. Hoje, o que é uma bênção pode ser uma grande maldição. Eu te explico. A ideia do cardápio fácil pode ser para você uma grande ajuda, porque eu quero saber sobre salvação. Você vai lá, coloca Hernandes Dias Lopes, salvação, vai aparecer um sermão lá. Ok. Alguns Nicodemos, vai aparecer lá. Só que eu corro o risco de não me alimentar do que às vezes eu preciso de me alimentar. Por eu ter a facilidade de selecionar, eu como Y, X e Z, mas o A, B e C, eu não me alimento e eu fico manco. Você entende? A gente tem mídias sociais, a gente trabalha com isso aqui na igreja, eu sempre percebo. E um dia eu falei com a Clícia em casa, falei: meu bem, os sermões que eu entendo, na minha visão de crente, que as pessoas mais deveriam zelar e que são mais importantes para a vida delas, são os sermões menos procurados. Porque às vezes o cardápio é fácil. Eu olho o tema me atrai, eu vou ouvir. Aí eu olho o tema não me atrai, eu não ouço. Mas aquilo que eu rejeitei seria para mim uma cura, seria para mim um remédio de Deus, mas eu escolhi. Entende? Cardápio fácil. Seria esse um problema de muita gente hoje está deixando de congregar? Aí o sujeito diz: o pastor Alexandre, eu não vou te ouvir não, eu vou para a internet que eu ouço o Hernandes. Agora Hernandes está pregando. Então se você colocar, é óbvio que você vai escolher Hernandes, até eu. E se eu pudesse eu ia ouvi-lo também. Só que o Hernandes não te conhece. Você sabe quem, você gosta bastante dele também porque você não conhece ele. Você só vê o lado bom, você não vê o lado ruim dele. Não estou querendo jogar pedra nele. Só estou falando que é quando a gente come sal, é que a gente vê quem é quem. Então, da mesma maneira que você o admira, porque eu li um livro que faz toda a diferença. O livro diz que existem famosos porque existe distância. A proximidade quebra fama. Geralmente, quantas vezes eu já escutei isso? Pastor, admirava fulano de tal, mas quando o conheci, decepcionei. Pois é, você admirava por causa da distância.
mas aproximou, você viu o defeito. Aí você desencantou. Por que existe famosos? Por causa da distância. Então, esse que a gente admira tanto, todas as áreas, se a gente comesse 1 quilo de sal junto, talvez a gente não seria tão admirador quanto a gente é. E o mesmo quanto a nós. Porque o pastor de lá não conhece você. Não sabe que às vezes você é uma bela de uma encrenca. Não sabe dos trabalhos que às vezes você pode dar. Então está tudo bem, porque existe a distância, correto? Então por que muita gente tem dificuldade de congregar? Imagino que por causa da variedade de cardápio. Segundo, por causa do comodismo do mundo virtual. Hoje está tão fácil, né? Eu gostei de ver uma irmã da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quando a gente estava proibido de reunir presencialmente, ela disse que ela ia participar da escola dominical, sabe o que ela fazia? Achei isso interessante. O horário da escola dominical era às 10 horas, da igreja dela, ela acordava às 9, tomava café, colocava roupa, se maquiava, mulher gosta disso, problema nenhum, e sentava no sofá com o celular na mão para participar do culto. Ela se preparava como se fosse para, mesmo estando aqui. Ela não ia, mas se vestia e se portava como se estivesse indo. Achei interessante o zelo. Por que muita gente tem deixado de congregar, irmãos? Por causa do mundo virtual. E no início foi bombástico. Todo mundo, que legal. E daqui a pouco o pessoal foi desanimando. Esse culto online já não aguento mais. Não é a mesma coisa mesmo, irmão. Culto online é paliativo. Culto online é numa situação que você não pode ir, por alguma razão, não deu para ir. Então, para você não ficar totalmente prejudicado, é um paliativo, você fica ali. Entendeu? Está acontecendo um CPL, por exemplo, em Belo Horizonte, Congresso de Pastores e Líderes. Quem dera se eu pudesse ir. Vai por causa do bebê, estou numa fase que não posso ir. Estou online, estou me alimentando de alguma forma. Porém, melhor se fosse se eu estivesse lá. É claro que é paliativo, não é solução. Não pode existir ovelhas virtuais. A gente precisa de olhar nos olhos. A gente precisa de tete a tete. A gente precisa de toque. A gente precisa. Por que tem tanta gente que tem dificuldade de congregar? Por causa do exemplo ruins de muitos evangélicos? Eu acho que sim, né? Eu acho que tem tanto mau exemplo que tem feito tanta gente desviar da igreja. Mas eu queria dizer para você, eu estou dizendo aqui para o mundo, olhando o seu olho, eu queria dizer para você uma coisa. Tem muitos exemplos ruins que te motivam a deixar a igreja, eu concordo. A mim também. Mas eu também estou convencido de que na igreja existem muitos exemplos encorajadores. Muitos exemplos de mulheres de oração, homens de Deus, gente que você pode chegar para perto e andar junto, gente que ama o Senhor de todo o coração. Ainda existe, eu te garanto que existe. Ainda existe gente na igreja, e eu falo como pastor, tem gente na igreja que eu falo, meu Deus, eu queria ter a intimidade com o Senhor, como essa irmã, como esse irmão tem. Eu queria ter, eu desejo ter igual. Pois é, ainda existe. Então, você está olhando para o lado errado, você está olhando para a gente que é trapicola e querendo ser trapicola igual. Olhe para a gente que anda com Deus e queira ser de Deus tanto quanto. Ponto. Por que, pastor, tem tanta gente com dificuldade de voltar, de congregar? Quarto, por causa da soberba que cegou o entendimento? Hoje, gente, Romanos 1, você devia ler esse texto todo dia. Romanos 1, verso 21, diz que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, inculcando-se por sábio. Sabe o que é isso? Eu me acho sábio. Eu olho para mim e falo, não, eu sou sábio. E veja você, quem sai da igreja, muitas vezes se acha mais sábio do que quem fica. Quantas vezes já conversei com gente que saiu, está fora mas coloca a culpa em quem ficou e se acha mais sábio por ter saído. Eu não fico com aquele bando lá. Pois é, o bando que você chama de bando, que você chama de orgulhoso, que você chama de hipócrita, pelo menos é humilde, que aguenta suportar um ao outro. Você que está se dizendo mais humilde, mais santo, não consegue conviver junto. Quem é, de fato, hipócrita e soberbo? Por que tem muita gente fugindo da igreja?
Porque muita gente, com a mente equivocada, se acha mais sábio. É o que Hebreus diz. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Via de regra, há exceções, eu não estou falando aqui de receitinha de bolo, mas via de regra, muita gente que sai ferida e se acha melhor por ter saído. Mas eu estou aqui para te dizer, nesta noite, é tempo de você voltar. É tempo de você pensar, pandemia, tem gente que fala comigo, pandemia passar ou voltar, pastor? Deixa eu dizer para você, e se essa passar e a gente entrar numa outra? E aí? O que você vai arrumar? Então não espera passar, volta. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, a gente precisa de Deus, anda com Deus. Eu não estou falando para você vir para Tipac, a Tipac é uma benção, se você vier para cá vai ser ótimo. Mas vai para uma igreja bíblica, uma igreja que é de Cristo, vai para uma igreja, você precisa de congregar. Eu tenho certeza que você precisa. Por que a gente deve congregar, pastor? O senhor falou disso tudo, mas por que então que eu devo congregar em terceiro lugar? Por que eu devo congregar? Primeiro, porque é mandamento bíblico. Hebreus diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Hoje, desde o tempo de Jesus, tinha gente que não queria congregar. Então isso não é novo não, tá? Como é costume de alguns, já tinha gente naquela época que dizia, não, nós somos melhor fora do que dentro. Nós somos superior fora. Vocês são tudo hipócrita, sou bonzão, bonzona. Já tinha gente nesse tempo que pensava assim. Então esta prática não é nova. Cuidado para você não ser pescado e cair nela. Cuidado. Não deixemos de congregar. Por que eu devo? Porque é uma ordem. Se Deus mandou, eu preciso obedecer. A vida cristã requer comunhão. A vida cristã requer comunhão. Eu li uma frase que dizia assim, ovelha que vive isolada vira petisco para lobo. Ovelha que vive isolada vira petisco para lobo. O que é? Eu sou ovelha de Cristo, mas não quero comunhão com o corpo dele. Portanto, eu me isolei. Pois é, cuidado que você pode virar petisco para lobo. Ovelha não foi criada para andar sozinha. Não foi. Ovelha precisa de gente. Ovelha precisa de outra ovelha. Porque é na comunhão que há aquecimento, é na comunhão que há aprendizado, a gente precisa de gente. Mesmo a gente valendo tão pouco, a gente precisa de gente do nosso lado. Por que a gente deve congregar? Segundo, porque é um estímulo ao amor e às boas obras. O verso anterior, 24, não sei se tem como, Kênia, de pôr na tela aí, por gentileza, Hebreus 10, 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só que interessante. Por que eu preciso desse ambiente de comunhão? Porque neste ambiente de comunhão, Deus me impulsiona a amar mais, Deus me impulsiona às boas obras. Eu preciso deste ambiente. De tal maneira que se eu afastar deste ambiente, diz a Bíblia, menos amor eu terei e menos prática de boas obras eu terei. Essa comunhão me impulsiona. Concordo. Hebreus diz que isso estimula o amor e a prática de boas obras. Terceiro, por que a gente deve congregar? Agora escute isso aqui. Essa aqui é boa. Por que a gente deve congregar? Porque é no ambiente da congregação que Deus supre a minha necessidade de ser pastoreado. Ovelha precisa de pastor. Ovelha precisa de pastor. Bom é a ovelha, boa é a ovelha que tenha um pastor que pode chamar de meu. Obviamente, todos nós temos um pastor em comum. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois é. Pastor em comum que temos, o Senhor Jesus. Mas aqui na terra a gente precisa de pastor. Obviamente que eu não estou dizendo que, como pastor, todo mundo que me ouve é minha ovelha. Não é isso. Porque tem muita gente que ouve, mas nunca foi ovelha. Ovelha é aquela que, ao ouvir, acata, questiona, avalia se é a vontade de fato de Deus ou não e procura colocar em prática. Mas feliz é a ovelha que tenha um pastor para chamar de meu pastor.
a gente precisa disso. Por que a gente precisa da congregação, da reunião? Para a gente não viver isolado e virar petisco para lobo. Claro, claro que sim. Quarto lugar, por que eu preciso de congregar? Porque é na congregação que Deus me permite realizar os dons que Ele me deu espirituais. Posso te dar uma notícia? Mesmo que você não saiba qual, eu tenho autoridade na palavra para te afirmar isso. Todos vocês têm pelo menos um dom. Todos vocês. Pelo menos um, mas acredito que vocês têm muito mais do que isso. Mesmo que você não saiba, procure discernimento em Deus para que você possa descobri-lo. E esse dom, ou esses, só podem ser exercidos no ambiente da igreja. Deus nos deu dons espirituais para que eu os exercite no ambiente da igreja. Por isso que eu preciso congregar. De tal maneira que se eu opto por não congregar, eu não exerço o meu dom. E diz a Bíblia que dom é dádiva. Dom é para mim, mas não para o meu próprio ego, não para o meu próprio uso. Dom meus, mas não para mim, se você está entendendo. Deus deu para mim, mas para eu ministrar ao outro. Então eu recebo um dom, por exemplo, misericórdia, por exemplo, a louvor. Não exerço o meu dom para mim mesmo, eu exerço o meu dom para a edificação do outro. Por isso que nós somos chamados no ambiente bíblico de corpo. Somos um corpo. Um é dedo, o outro é mão, o outro é braço, o outro é o rim, o outro é o estômago, o outro é o coração, aí o cabeça é Cristo. Ponto. Nós somos um corpo. Agora, você pode viver sem um membro do seu corpo, mas você não vive bem. E às vezes a igreja fica mancando, porque a perna devia exercer a função de perna. Aí a perna não exerce a função de perna, ela tem que ir de uma perna só. Então você tem um papel nesta igreja, na TIPAC, eu louvo a Deus pela sua vida aqui. Você tem um dom que Deus lhe deu para você desempenhar aqui, e ao exercê-lo, você não deixa a igreja mancando, se você é uma perna. Você supre, você alimenta, você dá, porque dom é uma dádiva. Deus te deu, não é para você, é para você usar para a edificação do outro. Eu termino dizendo para vocês algumas conclusões. Primeiro, eu sou filho de igreja, irmão. Eu tenho 35 anos e tenho 35 anos de igreja. Meus pais me criaram na igreja. Minha mãe, enquanto foi viva, me criou na igreja. Meu pai está aqui até hoje, sabe disso. Sou filho de igreja. Nasci em igreja, fui criado na igreja, sou filho de igreja. A minha vida toda está na igreja. Se você tira a igreja da minha vida, eu não tenho história para contar. É na igreja que eu fiz amizades e boas amizades. É na igreja que eu recebi o chamado para o ministério. É na igreja que eu encontrei minha amada, minha digníssima esposa. Tudo na igreja. Na igreja, casei, a igreja me enviou para o seminário, a igreja me ordenou. Então, se você tirar a igreja da minha vida, acabou a história da minha vida. Agora, eu também tenho que te dizer uma coisa. As maiores decepções da minha vida estão na igreja. As maiores decepções pelas quais eu passei estão na igreja. E eu vejo tanta gente dizendo o seguinte: pastor, estou decepcionado com isso. E eu olho, meu Deus, se você soubesse do que eu já passei, mas eu também posso te dizer uma coisa. As minhas maiores alegrias são fruto da igreja. Minha família é fruto da comunhão da igreja. Tenho uma esposa, agora tenho um filho. Minha história, que aprendi com Cristo, estou aprendendo, fruto da igreja. Por um lado, passei por coisas terríveis, mas por outro, Deus me deu também privilégios incomparáveis. E os privilégios incomparáveis sobrepujam as dores terríveis pelas quais eu passei. Sabe o que eu aprendi? É que na igreja, toda ferida que eu passo, lembra do bom pastor? O bom pastor tem uma vara e um cajado na mão. Uma vara e um cajado na mão. Cajado, aquele negócio aqui assim, ó, tipo um ponto de interrogação, que a ovelha, quando vai fugir, você cata ela pelo pescoço e puxa para perto de você. O pastor tem um cajado, e Deus tem um cajado. Que às vezes a gente quer fugir, e se você for igual eu sempre quero fugir. O cajado vem e me traz. E a vara é o quê? Para corrigir.
Então, na igreja eu aprendi que toda dor que a gente passa, sofrimento, angústia, tristeza, é para Deus ensinar a gente algumas coisas. Então, se por um lado passei por dores terríveis, também ganhei aprendizados sobrenaturais. Estou ganhando e ganharei outros. Portanto, eu quero te dizer uma coisa. Você não pode viver sua vida fora da igreja. Aqui é a noiva de Cristo. Ó. É o corpo de Cristo, um pedaço, né? Porque ela está espalhada pela face da terra. Tira a igreja do Brasil, vira um inferno. Está ruim o Brasil? Tira a noiva de Cristo daqui. Você vai ver o inferno se estabelecer ao vivo e a cores. Só não está pior porque existe um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E por causa deste povo, Deus mantém uma ordem, apesar da desordem. Deus mantém a paz, apesar dos tempos de angústia. É por causa do povo dele. Então, a igreja, você devia amá-la. Você devia participar intensamente. E eu falo para você de todo o coração, você nunca será uma ovelha genuína e autêntica se você não participar deste corpo santo. Aqui tem um cabeça que domina. Aqui o conselho é uma benção, a gente tenta direcionar, mas eu sempre falo no conselho, cabeça desta igreja é o Senhor Jesus. É Ele que manda, a gente é servo. A gente como líder está aqui para ouvir o líder maior. Senhor, o que o Senhor quer para a igreja? Ah, eu quero isso. Então tá, nós vamos aplicar isso na igreja. Pois é. Procura uma igreja para você congregar, irmão. Vocês que são daqui da igreja, a minha palavra é, não desanima não. Não desanima não. A pandemia está aí, nós já estamos vencendo, estamos terminando essa pandemia. Não sei se entraremos, espero que a gente nunca volte a entrar nisso, mas eu também tenho que dizer, a gente vai ter problemas de outros tipos. Então não desanima da igreja não. Eu sei que a Tipac tem muitos problemas, e tem mais do que você sabe. Posso te garantir, tem muito mais problema do que você sabe. Tem, mas também tem a graça do Senhor que superabunda no meio desses problemas. Segundo, volte para a igreja você que está desviado, você que tem um familiar desviado, gente que está longe, pede a Deus a graça de você encorajá-lo, sabe? Chega para perto, com amor, chega para perto, não expulsando, mas atraindo. Não seja um crente que repele, mas um crente que atrai. Chega para perto. Tem gente que precisa de você ao lado. Chega para perto. Eu termino a minha palavra dizendo o seguinte, volte. Volte. A você que está, você podia pedir um tempo a Deus que você nunca teve. Senhor, eu tive um tempo de comunhão até aqui, X anos, na tua igreja. Mas eu queria ter um tempo de comunhão com o Senhor, através da igreja, que eu nunca tive ainda. Eu quero mais. Começamos este culto dizendo, Deus, queremos mais de Ti. Então você podia orar nesse sentido. E você que afastou, está desanimado, volte. Você que precisa se batizar, você podia tomar uma decisão. Eu vou batizar. Eu vou fazer pública a profissão de fé. Eu vou acertar minha vida. De repente a vida conjugal não está certa. O sujeito não casou direito. Casa direitinho. Acerta a vida e volta. Acerta, pede ajuda, pede socorro. Tem muita gente ao seu lado que pode te ajudar. Eu sei que você vai desfrutar de tempos gloriosos. Porque é na igreja que o poder de Cristo se manifesta. A igreja é o corpo, a igreja é a noiva, amada, bendita do Senhor. Por enquanto não perfeita, mas chegará um dia que perfeito nós seremos. Vamos ficar em pé?